Você consegue ser flexível no seu relacionamento? Eu sou Cíntia Peixoto, especialista em comunicação e comportamento, e você está no canal Sei Que Não Sei. Seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva e ao final do vídeo dê o seu like. O que realmente é ser flexível num relacionamento? Às vezes as pessoas acham que ser flexível é você ceder, você tá sempre falando sim, você sempre pode estar sendo até subserviente, mas não é isso. A flexibilidade é uma das habilidades, e eu digo que eu considero até uma virtude a pessoa ser flexível. Em tudo. No mercado de trabalho, as pessoas precisam ser flexíveis, porque sem a flexibilidade você não se adapta. E a adaptabilidade é um braço da flexibilidade. Então, não há como viver sem adaptabilidade em lugar nenhum da vida. Então, as pessoas às vezes querem ser rígidas nos seus quereres, às vezes, são rígidas nos seus pensamentos, são rígidas nos seus sentimentos, mas isso só vai fazer ela ficar rígida em relação à própria vida. Quando a pessoa tem o contrário de flexibilidade, muita rigidez, ela passa a ser uma pessoa trancada para as coisas, uma pessoa mais fechada para o novo, para as mudanças. E principalmente para uma coisa que ninguém tem controle, que é o inesperado. Tudo pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Se você não tiver a capacidade de ser flexível, você vai sofrer. É sofrimento. Ninguém gosta de ficar sofrendo. A falta de flexibilidade nasce muito em crenças, as famosas crenças limitantes, aquelas crenças que limitam a nossa expansão de consciência, que limitam a nossa forma de ver a vida, limitam a nossa oportunidade de evolução como pessoa, de evolução profissional e, no caso, dentro do nosso contexto, a evolução dentro do relacionamento. Um relacionamento acaba, muitas vezes, porque as pessoas se recusaram a evoluir. Elas continuaram apegadas à mesma forma de agir sempre. É lógico que quando a pessoa se apaixona, ela apaixona por aquele jeito da pessoa, pela forma que ela se apresenta, pelos gostos, por vários motivos. Mas é o início do relacionamento. É só o início. É o início das descobertas. É o início da adaptação. Porque na minha vida, eu tenho várias coisas que eu vivi durante os anos que eu vivi na minha vida, sejam dentro do relacionamento ou na minha própria vida, na minha formação, na minha infância e etc. Quanto também das outras coisas que eu fui absorvendo do ambiente, do mundo, das informações, da evolução que o mundo também passa. Que um relacionamento não evolua, não tem, ele precisa evoluir. Porque são pessoas que precisam evoluir ali dentro do relacionamento. E como eu disse, começa com aquela paixão, mas com o tempo as pessoas vão se conhecendo, vão conhecendo facetas diferentes, coisas que elas gostam, coisas que elas não gostam, mas faz parte, ninguém gosta de tudo. O que eu tenho para oferecer muitas vezes não é apreciado por outras pessoas. O que você tem para oferecer também pode não ser apreciado por muita gente ou por algumas pessoas. Precisamos ter consciência disso. Sem essa consciência, a gente para no tempo, a gente não cresce o que está no nosso potencial para crescer. E quando nos unimos a uma outra pessoa, seja mesmo que seja temporariamente, é uma oportunidade de você se adaptar com a outra pessoa, de entender como que você vai se encaixar no mundo dele e ela se encaixar no seu mundo. Não quer dizer que todo mundo tem que encaixar no seu mundo, ou eu no seu mundo, ou você no meu mundo. Não. É aquele encaixe sutil que vai acontecendo, que vai sendo permitido pelas pessoas, que vai sendo construído intencionalmente.
e inconscientemente também, porque a maior parte das nossas ações não estão dentro do nosso controle consciente, estão mais no inconsciente, no nosso subconsciente, e aí que vem toda aquela bagagem e repertório emocional que nós temos. Quando acontece alguma coisa, a gente coloca para fora aquilo que está guardadinho lá no subconsciente e no inconsciente. Mas, voltando ao assunto da flexibilidade e adaptabilidade, não há como viver ou conviver com qualquer pessoa, e principalmente quando é um casal. No caso de um casal que se propõe a se unir para construir uma vida, e às vezes uma família, né, com filhos, não há como não buscar ter consciência do quão flexível vai ser necessário ser e o tanto que vai ter que adaptar com formas diferentes de ver o mundo de cada um. Por mais que o meu temperamento seja muito parecido com o da outra pessoa, sempre ela teve outra história, ela tem aquele temperamento e ela viveu outra coisa, diferente de mim. A questão do temperamento muitas vezes é a forma que você reage ao mundo, você reage às coisas. Isso quando a pessoa tem um temperamento aproximado. Mas e quando tem um temperamento muito diferente? Mais adaptação será exigida. Não é que alguém vai exigir sua adaptação e o outro vai exigir de você. Não. As próprias circunstâncias que forem se formando durante esse período de convivência vai trazer essa exigência da situação mesmo de você precisar se adaptar. A adaptação pode ser muita coisa. Agora, todos dois, né? Tô falando de um casal, seja como for o casal, não importa. Flexibilidade, quando você passa a ser consciente que é necessário você trabalhar isso, dar atenção para esse processo, né, de adaptação e de flexibilidade, é importante ter uma virtude que eu acho que essa virtude a gente precisa para tudo, que é o respeito. Porque flexibilidade tem limite, né? As pessoas às vezes têm um limite da flexibilidade dela. Porque nem todo mundo dá conta de mudar muito. Então, o outro, né, que estiver diante de uma pessoa que está com um limite de flexibilidade, tem que compreender, tem que usar do respeito, da compreensão, a não ser que aquilo seja motivo para rompimento, né? Razões para separação existem várias, algumas bem racionais e outras sem sentido, mas tem sentido ali para aquela pessoa, né? É o sentido que ela viu de que não daria mais para ficar naquele relacionamento, porque a adaptabilidade, a flexibilidade dela chegou no limite. E esse limite existe. Todo mundo tem um limite. Porque só não teríamos limite se nós fôssemos muito perfeitos no nosso processo de evolução como pessoa, como casal, como família. E nós cometemos muitos erros. A gente comete, eu cometo, você comete, todo mundo. A questão não é ficar justificando o erro, não. Erro não se justifica, erro se conserta, né? O erro vem para a gente aprender, não é para ficar martelando. Ser flexível exige, sim, que a pessoa tenha uma capacidade de mudança. Ela queira, mais do que tudo, ela tem que ver sentido e algum significado para ela, para querer se adaptar àquela situação, aquele outro tipo de vida, ou a forma que o outro vive, as manias, as regras que cada um tem para si, né? Cada um tem uma regrinha, tem coisas que não abrem mão, que são coisas que são preciosas. Às vezes não abre mão por um tempo, mas depois às vezes aquilo ali perde o valor, aí passa a abrir mão, tá? Então aí que entra a flexibilidade. Ninguém tem que achar assim, não vou abrir mão de jeito nenhum disso ou daquilo. Não, pelo amor de Deus. A gente tem que estar mais tranquilo
tranquilo com a vida. E a coisa mais importante do relacionamento, que é a construção do amor. O amor é uma adaptação. O amor é que faz a pessoa ver sentido em todo o processo adaptativo, da pessoa ver que vale a pena flexibilizar alguma coisa para outra, né? No sentido de ceder, no sentido ou de doar. Relacionamento é doação também, é muita doação. É engraçado que às vezes a pessoa acha que quando ela doa, ela está perdendo. Quando ela doa, ela é boba. Que quando ela se doa, ela está se despersonificando. E não é. Quando a gente se doa, a gente se multiplica. Se a doação é feita com aquele sentimento de amor, é prazeroso doar. Né? É igual, tem coisas que eu tenho certeza que você deve lembrar agora de alguma coisa que você já doou assim com prazer, que você já ajudou alguém assim e fez com prazer, se doando às vezes seu tempo, ensinando alguém. E por que não se doar exatamente com aquela pessoa que você vai conviver todos os dias? Não tem sentido não acontecer isso, porque se não acontecer isso, o relacionamento vai minguar. Agora, a doação tem que ser dos dois, não pode ser de um só, né? Tem que sempre, não é cobrar a doação do outro, você não vai fazer isso. Mas a gente vai conversar, a gente vai aprender a conversar, aprender a colocar a sua necessidade. Ah, não, eu tenho necessidade de que você se disponha mais para mim. Nesse sentido, aí cada um vê o que é possível ser feito. Relacionamento sem flexibilidade, sem essa doação que faz parte da flexibilidade, porque quando você se doa, você está sendo flexível com seu querer, né? Muitas vezes você deixa de querer alguma coisa para se doar, né? Você deixa de fazer alguma coisa às vezes que você quer, está acostumado, para ter aquele prazer de estar com a pessoa, ter o prazer de fazer alguma coisa com aquela pessoa, né? E se tiver família, com a família toda, né? Com os filhos, etc. Então a flexibilidade, ela tem muitas funções, ela aparece em muita coisa, coisas às vezes que você não imagina, né? Mas com o tempo você vai percebendo. Por isso que é bom ter o autoconhecimento, porque você não faz as coisas assim à deriva. Você não faz as coisas à deriva. Você vai fazer aquilo conscientemente, realmente se construindo, se tornando uma pessoa dona de si, com o poder que você tem sobre você mesmo. E o autoconhecimento promove isso na pessoa. Flexibilidade também, eu vou dar outros exemplos interessantes no relacionamento. Por exemplo, a gente lança mão de flexibilidade muitas vezes na convivência com a família do outro, às vezes até na nossa própria família, porque existe aquele ruído às vezes que vem, né, da família. Às vezes as pessoas gostam de participar de alguma coisa da sua vida e a gente tem que ceder, a gente tem que ser flexível, a gente tem que se doar nesse sentido, né? Doar aquele seu tempo, a sua compreensão, a sua compaixão, às vezes para as pessoas que estão à volta e às vezes não entendem muito a dinâmica do seu relacionamento, às vezes elas dão palpite que não era muito apropriado, mas você vai ter que ser flexível e perdoar, que é outra flexibilidade que a gente tem que ter. A gente tem que perdoar as pessoas. Por que perdoar? Você vai pensar, perdoar, é como se eu estivesse tirando a culpa da outra. Não é. Perdoar é mais do que isso. Perdoar é você aliviar a sua carga. Você alivia a sua carga de algum sentimento que você poderia ter ou que você teve. Eu falo poderia ter porque às vezes a pessoa faz uma coisa e nem mexe com o seu sentimento, né? E aí você perdoa e é muito mais tranquilo assim, até o perdão. Mas às vezes a pessoa faz alguma coisa com você e te dá uma coisinha assim, dá uma reaçãozinha assim dentro e aí você pensa e você perdoa porque alivia, te liberta, né? Então perdão é uma coisa muito boa para a gente. A flexibilidade pode ser usada também para a gente aprender a ter amabilidade no trato.
Às vezes a pessoa faz uma coisa para você e você vai assim, tá bom, fez. Tá. Não, tem essa flexibilidade e agradeça. Porque se fosse uma pessoa desconhecida, uma pessoa que você não tem intimidade, você agradece. Mas as pessoas da sua intimidade, você tem que agradecer também. Tem que agradecer tudo. Tem que pedir, por favor, pode pegar isso aqui para mim, né? Então, não perde tempo não sendo flexível. Entenda quando que você vai ser flexível, porque é lógico que você não vai só ceder, né, e deixar a outra pessoa te manipular. Infelizmente, há casos de manipulação. A pessoa é tão flexível que a outra aproveita disso para o seu próprio egoísmo. Então, a gente tem que ter uma qualidade, eu acho que talvez uma habilidade, e eu acredito que seja mais uma virtude, que é a virtude do discernimento. A gente tem que aprender a discernir o limite da flexibilidade. Qual o limite que nós vamos ser flexíveis ou não? Esse discernimento vai ajudar você a saber em que você vai adaptar, como você vai adaptar naquele ambiente, com aquelas pessoas, com aquela pessoa que você vive, com a família das pessoas envolvidas, e poder realmente ter o controle da sua vida nesse sentido e evoluir principalmente nisso, porque só evolui quem tem consciência disso e de muitas outras coisas que a gente vai falando por aqui, tá? Muito obrigada a você que ficou até aqui. Aproveita e comenta o que você não consegue ser flexível, em que você tem dificuldade. Fale um pouco sobre as coisas que você acha que vale a pena ser flexível no relacionamento e as que não valem. Cada um vai ter uma contribuição em relação a esse conhecimento, porque aqui eu sei que não sei tudo e a gente está aqui aprendendo junto. Muito obrigada. Deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever caso você não seja inscrito. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau.